Fala, Expliquers! Hoje vamos comentar sobre tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, o que aconteceu particularmente nessa última semana, né? Ixi, meu computador reiniciou aqui. Mas enfim, o que vem acontecendo nessa última semana e o que pode acontecer com a economia daqui para frente. Fora, quais são os melhores investimentos para se fazer com o cenário atual e também olhando na perspectiva futura. Quer você goste ou não, em janeiro teremos um novo presidente, um novo plano econômico e muita coisa que ainda vamos descobrir nos próximos anos, né, de governo do Lula. E obviamente isso gera muitas incertezas, né? Medo, anseio, mas a principal incerteza que eu quero comentar aqui é como que isso vai afetar o meu dinheiro e o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer para nos proteger, né? Onde investir? Será que eu tiro de uma alocação para aproveitar outra? Onde eu vou ter uma maior segurança daqui para frente? Onde eu posso ganhar mais multiplicando meu capital? Enfim, essa entre outras perguntas que passam pela nossa cabeça e cabeça dos investidores quando momentos como esse aparecem. E para sanar essas suas dúvidas, esse vídeo aqui veio de mãos beijadas para você se munir de conhecimento. Então, bora lá, Gui, roda a vinheta para a gente não perder mais tempo. Comentando aqui o que aconteceu nas últimas eleições, vimos um embate histórico entre dois candidatos e temos, de um lado, um novo presidente que assume em janeiro, né, que teve 51% dos votos, mas, olhando por outro lado, se engana quem achou que ele entrou no poder com muita força, né, porque se pararmos para pensar, tem outros milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, entende? Então, olhando para a economia, né, mais o lado econômico, o mercado, obviamente, ele não gosta de incerteza, aquilo que ele não consegue prever, né, obviamente. E o que cabe agora é esperarmos para vermos as medidas do plano econômico que ele implementará, que o Lula implementará para os próximos anos. E não se sabe se será o Meirelles, desde então que eu estou gravando esse vídeo, ou enfim, quem será o esquadrão dele. E o que eu acho sobre isso, de maneira sucinta, eu acho que em 2023 ele vai injetar bastante dinheiro na economia para dar aquele boom, né? E assim sendo, isso traria pontos positivos, né, para alguns setores da economia, como por exemplo o setor de varejo, de construção e na educação também. Agora para pensar. Todos os setores se beneficiariam com uma queda da taxa básica da economia, né, que é a Selic. Todo mundo se beneficiaria nisso. E a bolsa e fundos imobiliários nem se fala, né, obviamente. Imagina com uma redução da Selic, o boom que não vai dar. Então, uma futura diminuição da Selic traria muitos pontos positivos. Mas e se eles errarem nessas medidas? A inflação sobe e aí fica aquele jogo saia justa, né? Eu puxo cobertor, outro puxo cobertor para baixar a Selic. Mas aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que o governo vai fazer nenhuma merda nos próximos anos? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você achou que eu ia pedir seu like e sua inscrição agora, eu quero os dois, mas só se até o final do vídeo você aprender eu te ajudar com alguma coisa no seu raciocínio, no que você pensa. Então lá no final do vídeo sim eu vou querer os dois, combinado? Bom, passando para o próximo tópico, né, o que falar dos Estados Unidos. Bom, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, juntamente com o seu presidente do Banco Central, o Jerome Powell, aumentaram mais uma vez a taxa básica de juros dos Estados Unidos, o que já era esperado pelo mercado para a faixa de 3,75% a 4%. Chegando aos maiores números em 40 anos. Agora quero que você faça uma reflexão, que é o que acontece na maioria das vezes quando você entra em um mercado, por exemplo, né, um supermercado, qualquer que seja um lugar, e vê uma prateleira cheia de produtos de qualidade com desconto de 30%, 40%, 50%. O que vai que você pensa nessas horas? Qual que é a sua reação, né? A minha, por exemplo, é, puxa, eu acho que eu vou aproveitar e vou comprar, né? E é isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos e que aconteceu com a nossa bolsa também. O aumento da Selic juntamente dentro, né, de outros fatores, obviamente, guerra, enfim, deixaram a bolsa muito barata e cheia de oportunidades. Então pode ser que a história não se repita, mas ela está rimando muito bem. E é o que está acontecendo com a bolsa americana, tá? Eles estão subindo os juros e agora vemos patamares de baixa histórica nos índices das bolsas dos Estados Unidos, S&P 500, Dow Jones, enfim. Então a pergunta que fica para você aí assistindo a esse vídeo,
Você considera um momento oportunidade? Mas antes disso, imagino que você deve estar se perguntando por que a bolsa americana está caindo. Bom, além do motivo do que eu comentei do aumento, né, das taxas de juros pelo Fed, são por conta de medidas ainda mais restritivas na economia pela frente, a probabilidade do Banco Central americano não conseguir baixar a inflação sem provocar uma recessão na economia. E agora, retirei um trecho que o presidente do Banco Central mesmo disse, abre aspas. Uma desaceleração sem recessão seria muito difícil e não sabemos, ninguém sabe, se esse processo levará a uma recessão ou, caso ela aconteça, o quanto ela seria grave. Bom, mas e aí, né? O que eu faço com o meu dinheiro? Pensando nisso, eu vou te responder falando o que eu vou fazer com o meu dinheiro nessa ótica do dólar e enfim. Então, nessa primeira semana de novembro, com a eleição decidida, muito fluxo estrangeiro entrou no mercado brasileiro, fazendo com que o dólar tenha se desvalorizado frente ao real. Mas, obviamente, a tendência é que volte a patamares anteriores, né? 5,45, 5,50, 5,60 e sabe lá Deus para onde vai parar, né? Então, o que eu pretendo fazer é ir comprando dólares aos meses, né? Conforme os meses for passando, eu vou fazendo aportes, tirando o fardo de querer eu ficar acertando o timing certo do mercado, né? E assim dolarizando e investindo em boas empresas no maior mercado do mundo, que é o americano, né? Agora que eu respondi uma coisa, eu vou responder outra que já tem interligação com a primeira. Bom, beleza, Matias, você dolarizou o seu capital e vai dolarizar, mas onde que você vai investir então? Bom, sabemos que esse não vai ser o último aumento da taxa do aumento de juros nos Estados Unidos, então há indícios que uma recessão maior virá, né, pela frente, e isso obviamente irá afetar mais ainda o mercado americano como um todo e também global. Então, o que eu pretendo fazer é colocar o que eu aprendi com essa alta de juros no Brasil e investir em algum ativo de renda fixa americano pós-fixado. Acredito eu que um fundo. Isso eu vou mostrar no próximo vídeo da minha carteira pública, que provavelmente vai sair daqui a uns 15 dias. Assim sendo, eu vou me proteger da inflação lá fora, já colocando dinheiro para trabalhar para mim. E aí, com um cenário menos nebuloso, né, com menos neblina, eu consigo ver à frente, né, na frente do que realmente vai acontecer com o mercado americano. E aí sim eu vou comprar ativos descontados, mais descontados, né, na bolsa. Então não é da noite pro dia que eu estou fazendo isso, né? Eu estou comprando os dólares ao pouco, entendendo o mercado, mas isso obviamente sou eu, né? Você pode ser diferente, tá? Resumindo um pouco, de um lado temos o Brasil se destacando positivamente em relação aos seus pares, com uma baixa inflação, comparada, né, aos dos Estados Unidos, um superávit fiscal desde 2013 e um crescimento econômico forte, mas, por outro lado, temos um novo presidente que promete aumentar os gastos públicos e ele não demonstra tanto, né, sem demonstrar tanta preocupação com a responsabilidade fiscal e, para mim, também o principal de todos, que é o teto de gastos. Ah, Matias, mas me preocupa esse plano econômico do Lula e o futuro. Calma. Vamos lembrar que o Congresso é de direita e o Lula também não vai ter carta branca para fazer o que ele bem entender, assim como nenhum presidente teve. E nem começa a cogitar que o Brasil vai virar uma Venezuela em 4 anos de mandato, porque é muito difícil e ele não vai. E agora vamos para o tópico de como é que ficam os títulos públicos de longo prazo no Brasil. Hoje eu gosto de enxergar como oportunidade ativos de longo prazo que são pré-fixados, os híbridos. E eles são ativos de longo prazo, e esses ativos de longo prazo que eu estou falando, por exemplo, são as NTNBs, né, 2045, com um ano de vencimento, né. Agora, só fazendo uma comparação rápida aqui, mesmo se compararmos o IPCA mais da época lá da Dilma com hoje, o ganho real do ativo é extraordinário. E o prêmio de você comprar um ativo, né, desses é justamente a diferença entre os juros, que hoje está na casa dos 13,75, e a inflação. E esse é o prêmio hoje está no ganho real de 5,80. Inclusive, o Rogério Xavier, que aqui, para quem não conhece, né, ele é o fundador da SPX, que é uma das maiores gestoras de recursos do Brasil, que tem quase ou mais de 80 bilhões sob gestão. Em uma entrevista que ele deu recentemente, disse que os investidores internacionais estão olhando para isso, né, os juros reais brasileiros, que é uma baita oportunidade também estar entrando no Tesouro IPCA,
que é que eu comentei, que é conhecido também como as NTs, NBs, nesse nível de taxa. Então, assim, tem títulos de vencimento em 2045, tem de menores vencimentos, também tem. E cada um se encaixa de acordo com os objetivos pessoais de cada investidor. Eu sou um investidor, você é outro, outra pessoa é outro. Dito isso, é óbvio que se você começou a investir esse ano passado, você não vai segurar um ativo até o final de 2045. Mas que se você segurar por 3 anos, você vai ganhar com a marcação ao mercado, porque alguma hora a taxa vai cair e quando a taxa cair, o preço vai subir e vice-versa. Bom, é muita oportunidade para pouco dinheiro. Mas enfim, uma forma geral que eu vou falar aqui, algumas coisas óbvias, né, que muitas vezes não são tão óbvias em momentos como o que a gente está passando. É importante ter ativos diversificados, mas ativos descorrelacionados uns dos outros. Ou seja, o que adianta a gente comprar 4 títulos de renda fixa pré-fixada com diferentes datas? Não adianta nada, né? E da mesma simbologia, por exemplo, vai para outra coisa. Por exemplo, não adianta nada você comprar ações de um mesmo setor bancário, por exemplo, né? Então, as 4 classes de ativos que eu tenho e que é uma diversificação natural das coisas de se tornarem, é ter ações nacionais, sejam elas pagadoras de dividendos ou de valor, né? Pode ser small caps também, qualquer que seja a ação. Real estate, que nesse mundo são os fundos imobiliários. Caixa, que é renda fixa, pré, pós ou híbrida, né? Podendo servir para diferentes objetivos, e ativos internacionais. Ativos internacionais, você tem alguns meios de você conseguir investir em ativos internacionais. Então, podendo ser eles BDRs, que são recibos de compra de ações lá fora, né? Os ETFs, que são fundos que têm algum benchmark, como por exemplo o S&P 500, que são as 500 maiores ações do mundo, ou até abrir conta na Avenue, que é uma corretora que permite você acessar o mercado exterior com pouco dinheiro. E tudo isso você consegue fazer com valores baixíssimos, gente. Por exemplo, investir no Tesouro Direto, hoje você consegue com apenas R$20, né? Então é uma barreira de entrada baixíssima para você começar a investir. Então hoje já não se tornou mais uma desculpa, é uma escolha sua querer ou não investir. Então galera, para quem ficou até o final, muito obrigado. Não deixa de dar seu like, se inscrever e até o próximo vídeo.